Muy buenas tardes a todos los que están Muito conectados boa através del tarde a satélite todos os que Amazonas estão y el conectados pelo satélite Eutelsat Amazonas 13 e en los pelo diferentes satélite países Eutelsat 8 nos y los que diversos están países. también en reunión Também en aqueles el que día de estão hoy, em reunião ou se reunindo no dia miércoles de 10 de hoje, diciembre de este año quarta-feira, 10 de 2025. dezembro deste ano de Un saludo para todos 2025. Uma en saudação para todos en este hermoso día neste formoso desde la dia Gran Carpa Catedral. desde a Grande Carpa Catedral. En Primera de Samuel, Buscamos em 1 de capítulo 10, Samuel, capítulo 10, verso 1 en adelante, donde versículo nos dice, eso 1 fue la em ocasión diante, onde donde nos diz: isso foi aquela vez onde se iba a ungir se iria a Saúl como ungir rey. a Saul Dice, como rei. tomando entonces Samuel Diz. una redoma Tomando de então aceite, Samuel la um derramó vaso sobre de su cabeza azeite, y lo besó. a Y derramou le sobre a dijo, sua cabeça e o ¿no beijou te e ha lhe disse: ungido Jehová por príncipe porventura não te sobre ungiu Jeová su por pueblo Israel? príncipe sobre o seu povo Hoy, Israel? después que Hoje, te hayas apartado de mí, depois que te tenhas hallarás dos afastado ou hombres separado junto de al mim, sepulcro acharás de dois Raquel homens en el territorio de juntos Benjamín ao en sepulcro Selsa, de Raquel, no los território cuales de te Benjamim, dirán, em las Selsa, os asnas os quais te que dirão: habías as ido a buscar jumentas se han que hallado. fostes buscar se Tu acharam padre ou foram ha dejado encontradas. Teu ya pai de já deixou de inquietarse por las asnas se inquietar por causa y dos está jumentos. afligido por vosotros diciendo, E está aflito por ¿qué haré causa de acerca de vós, mi hijo? dizendo: o que Y farei luego que de eu allí sigas a más respeito do meu adelante y filho? E llegues depois a que la sigas mais encina de adiante Tabor, daí, chegues ao te carvalho saldrán de al Tabor, encuentro tres te hombres sairão que ao suben a Dios encontro três en homens Betel, que vão llevando subindo a uno Deus 3 em cabritos, Betel, levando otro três 3 tortas cabritos, de pan o y el outro tercero una 3 bolos vasija de de vino, pão e o los terceiro uma cuales vasilha, o luego que odre te de vinho, haya os quais, saludado, te depois que darán te 2 tenham panes, los que saudado, te darão formarán 2 de mano de pães ellos. que Después de tomarás esto das mãos llegarás al deles. Depois collado de disto, Dios, chegarás ao donde está la outeiro de guarnición Deus, de los filisteos. onde está a Y cuando guarnição dos entres allá en la filisteus. ciudad, E quando encontrarás entrares una lá na compañía de cidade, profetas encontrarás que grupo de descienden del lugar profetas alto, que y descem do delante de lugar ellos alto, salterio, e diante pandero, deles flauta y arpa, saltérios, y ellos pandeiros, profetizando. flautas e harpas, e eles Entonces profetizando. el Espíritu de Jehová vendrá Então sobre o ti con Espírito de poder, y Jeová virá sobre profetizarás ti con com ellos, poder e y serás profetizarás junto com mudado eles, en otro e hombre. tornar-te-ás em Ahí outro dibujo una homem, estrella de serás David a la izquierda. mudado em outro Y homem. Aí cuando te desenha uma haya estrela de Davi do descendido lado estas esquerdo. E quando señales, tiveres haz lo que te descido, viniere a la mano, porque estes Dios está sinais contigo. te Dibujo la vierem estrella de à David mão. allí. Faz o que te achar a tua mão, porque Deus é Luego a la contigo. izquierda. Desenha outra estrela Luego de Davi bajarás aí. Depois delante do de lado mí a esquerdo, depois Gilgal. descerás Entonces antes de mim descenderé até yo a ti para Gilgal, e ofrecer então eu holocaustos descerei até ti y para sacrificar oferecer ofrendas de holocaustos paz. e Espera sacrificar 7 ofertas de días paz. hasta que yo Espera venga por a ti 7 y te dias até que enseñe eu venha lo até que has de ti hacer. e te Tenía que esperar declare, eu te ensine 7 o que días. has de fazer. Tinha que esperar por 7 dias. Ahora esas son las 7 etapas Agora essas são as 7 etapas de la edad de la piedra angular. Ahí está da era da representado pedra en los 7 angular. truenos, Aí está representado nos 7 porque al trovões. final, vean, esa es la Porque no confirmación final, vejam, é a de ese confirmação ministerio, no final desse el cual ministério en este tiempo final está en que medio de la iglesia, neste tempo final para está no meio da confirmar igreja para ese trono y confirmar reino de David. Lo mismo que iba a esse pasar allí trono e reino de si Davi. A mesma Saúl coisa que iria acontecer hubiese lá se obedecido. Saul tivesse Ahora ahí obedecido. está mostrando Agora lo aí que ese está ministerio de Moisés y mostrando Elías o que estaría esse ministério recibiendo de en este Moisés tiempo e final. Elias estaria recebendo Lo neste cual, tempo vean, allí final. fue representado E isso, luego vejam, isso foi en representado lá, David. depois, e isso foi Ahora sigue representado em diciendo, Davi. aconteció Depois, luego agora continua dizendo, aconteceu então que al volver él que ao las espaldas voltar, para ele apartarse de Samuel, voltar as costas para se le mudó separar de Dios su Samuel, ou corazón. ir de Samuel, Deus mudou seu coração. Y todas estas señales acontecieron en E aquel todos día. O esses sea, todo sinais lo que Dios aconteceram habló por naquele medio de dia, ou Samuel seja, tudo aconteció. aquilo que Deus Ahí falou una estrella através de de David a la Samuel izquierda. aconteceu. E aí desenha uma estrela de Davi do lado Y cuando esquerdo. llegaron allá al collado, he aquí E la quando compañía chegaram de los lá no profetas que outeiro, eis venía aqui o a grupo de encontrarse con profetas él, que lhe y el vinha Espíritu de ao Dios vino encontro sobre dele, e él o con Espírito de poder, Deus se apoderou y dele, ou veio profetizó sobre entre ele ellos. com poder e Y ahí dibujo una profetizou no estrella de meio David a la deles. izquierda. Ahora E aí vean que desenha eso uma mismo es estrela lo de que Davi do él lado dijo esquerdo. Agora en el vejam libro que de isso citas, mesmo en foi un o que lugar ele que disse no livro de Dios citações, em um lugar que vendría Deus en poder. O viria sea que em en poder, ou poder seja, sería que em que él poder seria em vendría. poder que Y si ele Dios viene, viria.
diz Deus vem, o vemos vindo em poder. E quando chegaram lá no outeiro, eis aqui a companhia dos profetas que vinham ao seu encontro, e o Espírito de Deus veio sobre ele com poder e profetizou no meio deles. E aconteceu que quando todos os que o conheciam antes viram que profetizava com os profetas, então o povo dizia um para o outro: o que foi que aconteceu com o filho de Quis? Saul também entre os profetas? E algum homem dali respondeu dizendo a alguns: e quem é o pai deles? Por essa causa se tornou em provérbio. Está Saul também entre os profetas? E cessou, acabou de profetizar e chegou no lugar alto. Então depois não vemos Saul depois profetizando, depois disso, profetizando. Obedecendo as coisas pequenas para entender as grandes. Podem assentar-se, tenham a bondade. Na mensagem, tirando tudo que atrapalha para receber as bênçãos de Deus, olhem, aí nos diz, pregado em 17 de maio de 2003, diz: então Jacó se aborreceu e brigou com Labão. E respondeu Jacó e disse para Labão: que transgressão é a minha? Qual é o meu pecado para que com tanto ardor tenhas vindo na minha perseguição? Pois o que buscaste em todas as minhas coisas, quem achastes em todos os utensílios da tua casa, ou ídolos, coloca aqui diante dos meus irmãos e dos teus e julgue-se entre nós, ou entre nós dois. Agora vejam que isso mesmo nos está falando no livro de Jó, onde ele nos fala aí de Deus e a causa que ele estaria levando diante de Deus. Aqui vemos a Labão com esta situação que ele tinha aí, destes ídolos. Agora vejam. Aqui em Jó, no capítulo 23, diz: respondeu Jó e disse: hoje também falarei com amargura, porque é grave a minha chaga e o meu gemido, sobre meu gemido. Se eu soubesse onde achar Deus, eu iria até o seu trono, a sua cadeira, até o seu trono, e exporia minha causa diante dele e encheria minha boca de argumentos. Eu saberia o que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura contenderia comigo com grandeza de forças ou em seu poder? Não. Ele antes me atenderia. Por quê? Porque a pessoa vai com o coração sincero diante de Deus, e vejam, diz aí que Deus o atenderia. E diz, ali o justo raciocinaria com ele. Com quem? Quem? O justo raciocinaria com Deus. E eu escaparia para sempre do meu juízo, ou seja, escaparia do castigo que Deus daria para a pessoa. Por quê? Porque iria diante de Deus, expondo diante de quem? Expondo diante de Deus a sua causa, o seu problema, a sua situação. Não para o mundo, senão que diante de Deus. E então ele, na sua grande misericórdia, então atenderia esse justo e escaparia essa pessoa dos juízos que o juiz lhe daria por causa disso, ou lhe faria. Porquanto o expôs diante de Deus, então Deus se move em misericórdia com a pessoa escaparia do juízo divino. Agora, olhem, disto também nos falou o reverendo William Branham, aí na mensagem das eras, no livro das eras, diz, pode ser que entregue você à morte tal como fez com Paulo, pode ser que o entregue ao sofrimento tal como fez com Jó. Essa é a sua prerrogativa, ele é soberano, mas tudo
é com um propósito, com um motivo. Se ele não tivesse um propósito ou motivo, então ele seria um autor de confusão em vez de paz. O seu propósito é que depois de que tenhamos sofrido por um tempo, sejamos feitos perfeitos, estabelecidos, fortalecidos e afirmados ou confirmados, como disse Job. Ele nos atenderá. Vejam que aí é que ele cita essa escritura, ele nos atenderá. O que eu acabo de ler, Jó 23:6, vê você? Ele mesmo sofreu, aprendeu a obediência através ou pelos sofrimentos que sofreu, através das coisas que sofreu. Ele, com efeito, foi feito perfeito, ou se aperfeiçoou pelas coisas que sofreu. E aí ele lê a escritura de Hebreus 5:8, e mesmo que fosse filho pelo que padeceu, aprendeu a obediência, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Hebreus 5, do 8 ao 9. Agora, continuamos aqui onde tínhamos parado da mensagem, tirando tudo que atrapalha para receber as bênçãos de Deus, continua dizendo: estes 20 anos que eu estive contigo, e tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, nem eu comi carneiro das tuas ovelhas. Agora, vejam vocês tudo o que aconteceu aqui, e vejam vocês como tudo isso aqui era algo que atrapalhava eles para servir ou servirem a Deus. Mesmo que Jacó estava ignorante de que a sua esposa Raquel tinha esses ídolos, estava ignorante a isso, mas vejam que tudo isso atrapalhou eles, e isso impedia eles a total bênção da parte ou a favor de Deus. Mas em outra ocasião, momento, Jacó pegou os ídolos e os enterrou debaixo de uma árvore e se desfez de todos esses ídolos. É muito importante que todo ídolo diante de Deus seja tirado diante de Deus. Toda coisa que ocupe a nossa alma, no lugar de ocupá-la para Deus, seja tirado da nossa alma, do nosso coração, para que Deus possa morar em nossa alma, no nosso coração, inteiramente, completamente, porque a alma é o trono para Deus morar. Não para que morem outras coisas contrárias ou opostas a Deus. Deus morando em nossa alma, em nosso coração, trará toda a bênção divina que Ele prometeu para nós. Olhem, nesta mensagem intitulada Comunhão, Ele nos diz aí: se Deus chega a enviar o seu poder à igreja, será puramente por causa ou pela razão da sua graça, e não por causa da obediência do povo. Isaías disse no capítulo 40, versículo 2, falai ao coração de Jerusalém, dizei a altas vozes que o seu tempo já se cumpriu, se tem cumprido. Vejam vocês que tudo o que Deus tem no seu programa o faz pela sua graça e pela sua misericórdia a favor de seu povo, para que ninguém se glorifique e diga: não, é porque eu fiz isso aqui, então é porque Deus se moveu em misericórdia por causa que eu fiz isso. Não é porque Deus se aprove, se agradou, se satisfez, e Ele na sua graça se moveu em misericórdia para com seu povo, no tempo onde Deus tenha falado a sentença divina, e o povo se tenha arrependido, tal como aconteceu nos dias lá do profeta que teve que viajar em uma baleia, os de Nínive. Vejam vocês, eles se arrependeram, conhecendo que iria vir ou chegar o juízo divino, e Deus moveu-se em misericórdia, mas aí eles não poderiam dizer: não, é porque nós nos movemos, tivemos misericórdia, ou seja, nós fizemos as coisas direito, bem, e é por isso que Deus nos perdoou. Mesmo assim, é pela sua graça e pela sua misericórdia que Ele fez isso, porque bem que Ele poderia ter cumprido isso lá. Mas vejam, Isaías disse no capítulo 40, versículo 2, falai ao coração de Jerusalém, dizei-lhe a vozes, a gritos, que seu tempo já se cumpriu. No entanto, ela era culpada de idolatria, mas foi a graça de Deus a que estava
provendo ou sendo provida. Se Deus chega a nos enviar algo, será pela sua graça e não pelos nossos méritos. Então pode ser que signifique algo, alguma coisa. Eu digo que haverá uma mudança. Não sei o que será, mas creio que está por acontecer. Estamos na véspera disso, agorinha mesmo. Ou seja, que esse poder divino entraria na igreja neste tempo final, a sua graça derramada no meio da sua igreja, não pelos méritos nossos, senão pela sua misericórdia e pela sua graça, onde o poder divino estaria sendo manifestado na sua igreja. Mas se requer, é necessário obedecer, obediência, porque mesmo que ele possa destruir, cumprindo o juízo divino que ele disse que iria realizar ou fazer, mesmo que ele tenha dito isso e o pode cumprir, a nós nos cabe obedecer. E depois, clamar a Deus. Vejam, tal como fez esse povo lá de Nínive, clamou a Deus e Deus moveu-se em misericórdia, mas não foi por causa deles, foi pela graça de Deus. Ou seja, que mesmo que eles tenham feito isso, fizeram isso, se Deus, no seu programa, teria que, fosse para esse tempo, mesmo assim o teria cumprido, se ele tivesse no seu programa isso para esse tempo. Mas vejam que ele moveu-se aí em misericórdia porque teve um ato, uma ação de misericórdia no povo. Ou seja, que não importa que Deus tenha dito, vou destruir esse povo, o povo deve fazer a parte que lhe corresponde a se mover em obediência. E, mesmo que ele cumpra isso, bom Senhor, tu disseste que irias fazer isso, mas eu fiz a minha parte. E vejam, Deus sempre é um Deus justo. Agora, esse poder entraria na igreja, diz ele, e estamos à véspera disso, ou seja, as portas disso, e isso é nada menos do que essa dispensação que estava por se abrir, porque vejam vocês, contando desde os apóstolos até hoje, até aqui, 2000 anos, é um tempo por volta de 2000 anos, pois é um tempo muito longo. E dizer aí em 1962 que estamos às portas, que estamos à véspera de algo, pois é algo tão pertinho comparado com todo o tempo, e se tomamos esse tempo desde o Éden, muito mais ainda. Vejam, é um tempo bem próximo, bem perto. Agora, continua dizendo, é muito importante que sirvamos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e que não haja nada que atrapalhe a comunhão entre Deus e nós, e entre nós e Deus. Agora, no Novo Testamento, a entrada do povo hebreu na terra prometida representa, tipifica a nossa entrada ao batismo do Espírito Santo, onde estão todas as bênçãos de Deus para todos nós. Portanto, temos que entrar na terra prometida do batismo do Espírito Santo com um coração livre de todas essas coisas que atrapalham a bênção de Deus. Ou seja, esse batismo do Espírito Santo na alma, onde a pessoa neste tempo final estaria recebendo essa dupla porção, e ter esse novo nascimento na alma, na parte do lugar santíssimo, que corresponde ou cabe ao templo espiritual que está no céu, onde os 2 querubins estão aí sobre o propiciatório, e esses 2 querubins gigantescos de madeira de oliveira cobertos de ouro, e a coluna de fogo no meio desses 2 querubins. E é aí no lugar santíssimo onde se realiza, se faz essa obra desse batismo, que é o batismo da palavra, a qual, palavra que é Deus, e na qual estamos nessa etapa da palavra, a palavra pura. Agora, olhem, para confirmar o reino e trono de Saul, ele tinha que obedecer aquilo que Samuel tinha lhe dito. E ele disse para ele, disse tudo o que iria fazer, lhe disse até que iria fazer depois que ele se fosse, partisse, porque tão breve ele se retirou, Samuel se retirou, ele começou a profetizar, ou seja, Deus cumpriu o que tinha dito através de Samuel. Até aí nós vamos bem.
Agora também ele tinha dito, e espera por 7 dias até que eu chegue. Ou seja, como que a gente disse, como que subiu assim na cabeça de Samuel e disse, já estou profetizando, pois o que é que me falta? Vamos ver essa parte onde ele desobedeceu a Samuel. Isso está no capítulo 15 de 1 de Samuel. Versículo... Vamos ver desde o verso 1, mire, dice... Desde o versículo 1, olhem, diz, depois Samuel disse para Saul, Jeová me enviou para que te ungisse por rei ou sobre o teu povo Israel. Agora, pois, fica atento às palavras de Jeová. A quem ele tinha que atender, prestar atenção, Saul, era aquilo que Deus lhe tinha mandado fazer conforme ao que Samuel lhe disse. Ou seja, Deus falou através de Samuel, ele lhe deu as instruções, ele disse, tu vais fazer isto, vais fazer isto, vais fazer isto. Ou seja, a quem ele tinha que ouvir, Saul tinha que ouvir, ora, a Samuel. Assim mesmo, vejam vocês, no tempo onde Jesus foi tentado, aí, olhem que o diabo, o inimigo de Deus, mandando o Filho de Deus, mandando o Filho de Deus. Se és Filho de Deus, fala com que essas pedras se transformem em pão. Se és Filho de Deus, joga-te desse barranco, lança-te desse barranco. Vejam vocês que ele veio para realizar, fazer uma obra e ele seguia aquilo que o Pai lhe dizia que fizesse, que falasse. Ele não tinha que ficar escutando, atendendo o inimigo para agir ou atuar, nem obedecer o diabo. Era o obedecer àquele que o tinha enviado, ou quem o tinha enviado. E olhem, aqui numa mensagem intitulada Conferências, diz lá na cruz, Satanás e os sacerdotes disseram, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e então creremos em ti. Ele podia ter feito isso, mas então teria ficado obedecendo a Satanás. Teria obedecido a Satanás e ele não opera, não obra conforme as palavras de Satanás. Vejam, qualquer pessoa poderia dizer que faça isso, que fala aquilo outro, e você já pode escutar a mesma coisa que falaram lá, que o diabo disse lá para Jesus. A mesma coisa. Agora, olha o que ele diz aqui mais adiante. Continua dizendo aí. Ele não obra de acordo com as palavras de Satanás. Ele, bem melhor, ele cumpre o que Deus diz. E qualquer servo de Deus faz a mesma coisa sendo obediente. Assim que quando você escuta tais comentários, já sabe de onde vem, ou de onde são, ou seja, que esses comentários, não que ele não faz isso, não que ele faz aquilo outro, não que ele fez isso, porque ele não faz isso aqui, mas porque já não termina e faz isso e aquilo, o que está prometido aí queria acontecer, por que ele não faz isso? Você já sabe de onde é que isso vem, desse mesmo, do próprio pai deles, do diabo, vê? Porque esses comentários é como ele diz, se você escutar tais pessoas falando assim, já sabe de onde vem ou são, porque tudo se repete neste tempo final. O que aconteceu na primeira vinda do Senhor, ele disse que seria paralelo em tudo, pois então tem que buscar aqui aquilo que equivale, o equivalente àqueles que ficaram tentando aí a Jesus, ou daquele que esteve tentando lá Jesus, e neste tempo é a mesma coisa. Então, aqueles que estiveram falando, se tu és filho de Deus, desce daí, vê a mesma coisa, o equivalente a isso aqui. E tudo isso, neste tempo final, está se vendo atualizado. Buscar em quem se está cumprindo tudo isso, e aí você vê os personagens ou as personagens, mas é o mesmo espírito do diabo, com diferentes atores, mas é o mesmo. Maligno, o mesmo maligno tentando para que não se cumpram as promessas divinas. Todo aquele que esteja atacando o programa divino que Deus prometeu para este tempo, já sabem de onde vem. Todo aquele, por isso que ele dizia, quando vocês vejam algum ataque dirigido, um ataque dirigido à carpa e ao ministério,
E a pessoa que está ou estiver aí, a tudo que corresponde à grande carpa catedral, quando vocês virem esse ataque, pois já sabem que tudo está bem pertinho. Agora, aquele que vá fazer esse ataque, faça esse ataque, já seja diretamente ou indiretamente, vocês já sabem de qual espírito são. Porque o inimigo de Deus é quem não quer que se cumpra as promessas. E muito mais quando se está falando abertamente que é aí onde os trovões estão emitindo suas vozes e é onde a igreja noiva receberia fé de rapto. Tudo isso, já o povo de Deus já sabe de tudo isso. É por isso que está em expectativa, esperando. E como disse aí na escritura aqui, se os dias não fossem encurtados ou abreviados, vejam, e também diz que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados, mas não serão enganados. Eles sabem e conhecem quem é o ungido de Deus e quais são as promessas que ele está cumprindo neste tempo final. Agora, olhem, ele continua dizendo aí, capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 2. Ficai atento às palavras de Jeová, versículo 1, e continua. Assim tem dito Jeová dos exércitos, eu castigarei o que fez Amaleque a Israel ao se opor no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, e fere a Amaleque e destrói tudo o que ele tem, e não lhe perdoes, mata homens, mulheres, crianças e até mesmo os de peito, ou seja, os recém-nascidos, vacas, ovelhas, camelos e até jumentos, ou asnos. Saul, pois, convocou o povo e fez uma revista em Telaim, 200.000 a pé e 10.000 homens de Judá. E vindo Saul à cidade de Amaleque, ou chegando, pôs emboscada no vale, disse Saul para os queneus, ide-vos e afastai-vos e saí do meio de Amaleque, para que não os destrua juntamente com eles, porque vós mostrareis misericórdia a todos os filhos de Israel quando subia do Egito, e se afastaram os queneus dos filhos dos Amalequitas. E Saul destruiu os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está na frente do Egito, ao oriente do Egito. E tomou vivo Agag, rei de Amaleque, ou dos Amalequitas, mas a todo o povo matou a fio de espada. Até aí, ele ia obedecendo até aí. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das aves e das vacas e dos animais gordos, dos carneiros e de tudo que é bom, e não quiseram destruir isso, mas tudo que era vil e desprezível destruíram. E veio palavra de Jeová a Samuel, dizendo: me arrependo de haver posto por rei a Saul, porque ficou contra mim e não cumpriu as minhas palavras. E Samuel se entristeceu e clamou a Jeová toda aquela noite. Depois madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou a Samuel, dizendo: Saul veio até Carmelo, e eis aqui levantou-se um monumento e deu uma volta, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu de Jeová, eu cumpri a palavra de Jeová. Samuel então disse: pois, que balido de ovelhas e bramido de vacas é esse que eu ouço, e mugido de vacas que eu ouço com meus ouvidos? Vejam que até mesmo no capítulo, até no capítulo 8, até aí ele tinha cumprido. E depois disso, então, pegou coisa que tinha dito que ele tinha que matar todos eles, ou seja, que não deixasse nada vivo, ninguém vivo, que ele matasse a tudo o que havia, desde o mais velho até o mais bebezinho, até os de peito, e tudo que tinha a ver com animais e com tudo isso. E depois, então, ele pega, ou seja, ele fez uma parte bem ou direito e a outra parte não cumpriu. Já começou por aí, já errado por aí. Já começou a não cumprir o que Jeová tinha lhe dito. E diz, eu vou pelo versículo 14. Samuel então disse: pois que balido de ovelhas e mugido de vacas é este que eu ouço com meus ouvidos? Ou seja, que ele os tinha escondido. E Saul respondeu: de Amaleque, os trouxeram de Amaleque, porque o povo perdoou os melhor das vacas e das ovelhas e das vacas para sacrificá-las a Jeová teu Deus. Mas as outras coisas nós destruímos, ou seja, obedeceu pela metade, pelo meio.
Então disse Samuel a Saul: deixa eu te declarar o que Jeová me disse esta noite. E ele lhe respondeu: fala, diz. E disse Samuel: mesmo tu sendo pequeno aos teus próprios olhos, não fostes feito chefe das tribos de Israel, e Jeová te ungiu por rei sobre Israel, e Jeová te enviou em missão e disse: vai, destrói os pecadores de Amaleque, e faz-lhes guerra, ou peleja com eles até que os aniquiles. Por que, pois, não ouvistes a voz de Jeová, senão que pegastes o botim e fizestes o mal diante dos olhos de Jeová? E Saul respondeu para Samuel: antes dei ouvidos à voz de Jeová e fui até a missão que Jeová me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruiu os amalequitas, mas o povo pegou do botim ovelhas e vacas, as primícias do anátema, para oferecer sacrifícios a Jeová, teu Deus, em Gilgal. E Samuel disse: se satisfaz Jeová tanto nos holocaustos e vítimas ou sacrifícios, como em que se obedeça às palavras de Jeová, certamente que obedecer é melhor do que o sacrificar os sacrifícios, e o atender ou prestar atenção do que a gordura dos carneiros. Porque como o pecado de adivinhação ou de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra de Jeová, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então Saul disse para Samuel: eu pequei, porque tenho transgredido ou quebrado o mandamento de Jeová e das tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz, ou lhes consenti. A voz de quem? A voz do povo, e não a voz de Jeová de Deus, que tinha lhe falado o que ele teria que fazer através de Samuel, ou por Samuel. Perdoa, pois, agora o meu pecado e volta comigo para que adore a Jeová. E Samuel respondeu para Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitar a palavra de Jeová, e agora te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. E ele escreve aí do lado direito o sacrifício. Agora vejam como isso lhe custou a Saul que ele não fosse ou se tornasse, não fosse confirmado, ou seja, não fosse adotado como rei sobre Israel. Vamos um pouquinho mais, porque diz: e voltando-se, versículo 27, e virando-se Samuel para ir-se, ele pegou pela orla do seu manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Jeová tem rasgado hoje de ti o reino de Israel, e o deu a um próximo, um achegado teu, melhor do que tu. Esse é Davi. Ou esse foi Davi, ou é Davi, porque a bênção, vejam, não se perde a bênção, senão que passa para outro. Igualzinho é como quando Deus está cumprindo um programa numa era, numa dispensação, e esse mensageiro termina, finaliza os seus dias, Deus o leva, e o que é que Deus faz? Ora, levanta outro mensageiro para continuar esse labor. Não é que isso fica pela metade ou a meias. Olha, mas esse profeta tinha dito que ia fazer isso e não cumpriu. E levanta-se outro e o começa a fazer ou continua esse labor ou trabalho, e poderão dizer: olha, este aí é um usurpador porque se meteu aí fazendo algo que este outro profeta que se foi disse que faria, em vez de esperar, porque ele vai ir e vai voltar e vai fazer isso. Olhem, se o povo hebreu tivesse feito isso quando esteve aí para entrar na terra prometida, depois de Moisés ter partido ou se ido, teriam dito: olha, não achamos Moisés. Se ele uma vez subiu e desceu com as tábuas, e ficou 40 dias e 40 noites, subiu e desceu, pois certamente ele vai aparecer por aí. Eu não vou seguir esse Josué coisa nenhuma, eu vou ficar por aqui, porque se lá ele foi e voltou, certamente agora ele vai voltar de novo. Assim que eu não vou seguir esse rapaz que está dizendo que agora nos santifiquemos para entrar na terra prometida. Olha o que ele está fazendo, que a gente tem que santificar-se. Eu não vou escutá-lo. Bem, assim teriam ficado, se todos tivessem pensado assim, ninguém teria passado a terra prometida, porque a forma provida por Deus nesse momento foi Josué. Era através dele que Deus iria metê-los e introduzi-los na terra prometida. Agora, aquele que ficou com esse sentimento humano com Moisés, não entrou. Esse ficou.
Agora, aquele que continuou, seguiu a coluna de fogo que estava em Moisés, que viu que voou até Josué, aí certamente disse, não, Moisés partiu, se foi, agora tem que seguir a Josué agora, porque disse, assim como ele esteve com Moisés, se está ou estiver contigo, nós estaremos contigo. Bora em frente, adiante, não importa que fosse mais feio, mais gordo, mais não caísse bem, não ficasse bem, o que seja que Josué fosse para o povo, esse era o enviado de Deus para cumprir aquilo que prometeu que os iria tirar da terra do Egito, da escravidão, e os iria introduzir ou meter na terra prometida. Aqui usou um outro instrumento para introduzi-los, isso é uma questão de Deus, um assunto de Deus. O assunto, a questão da pessoa obedecer o que Deus no seu programa para esse tempo, essa era a dispensação que estaria cumprindo e realizando. Para nós, o que nos cabe é obedecer e seguir a coluna de fogo. Não foi a mesma coisa que o reverendo William Branham viu? Ou vem ele dizendo que desde o ocidente virá um cavalo branco, um cavaleiro e um cavalo branco, que percorreríamos esse caminho, esse sendero mais uma vez? E ele partiu, se foi. Poderão dizer, não, é que ele vai voltar porque ele disse que iria estar fazendo isso, mas ouvemos ele dizendo, eu vi o Espírito Santo, vi a coluna de fogo, essa luz, que vocês veem na fotografia voando, para um lugar e falando com uma pessoa mais acima, pois o que a pessoa tem que fazer? Ora, buscar o tempo onde isso se estivesse cumprindo e ver a parte física que podemos ver e que é uma construção, é uma tenda. Aí está a tenda, a carpa, pois tem que buscar-se um instrumento. E aí nós vamos indo bem. Um véu de carne, pois é o que você pode ver. Agora, Senhor, abre-me o entendimento, abre-me essa dimensão para ver a coluna de fogo falando com essa pessoa e cumprindo o que tu prometiste através do reverendo William Branham, então segui-lo. Deixe-me olhar por trás do véu. Não importa como seja ou quem seja, que não preencha as qualidades, não tenha qualidades, mas para Deus, sim. Esse então é, porque já se foi o irmão Branham, já se foi o irmão William. Então tem-se que buscar quem é o enviado de Deus para cumprir essa promessa, porque não vai cair por terra a tua palavra trazida por eles. Tem que ter alguém que cumpra ela. Então a pessoa vê por trás do véu. É este é quem vai me introduzir e meter no novo corpo. Como tu cumpres, Senhor, eu creio e eu obedeço, Senhor. E a pessoa recebe, portanto, recebe as bênçãos contidas nessas promessas que ele tinha feito ao seu povo que ele faria neste tempo final. Agora, olhem, ele aí pode ter confirmado não apenas ele, senão toda a sua descendência. Seria chamado de o trono e reino de Saul, em vez de dizer o trono e reino de Davi. Agora, tudo que Saul perdeu por desobedecer, vejam, obedeceu uma parte, ele iria bem, até um certo momento ele ia bem, depois perdoou a vida de um, começou a pegar coisas e tomar coisas que não lhe foi dito que ele fizesse isso, vê, aí esteve a desobediência aí. Agora, ele continua dizendo aqui na mensagem que eu estou lendo, tirando tudo aquilo que atrapalha para receber as bênçãos de Deus. Por isso, o povo hebreu, estando lá na terra prometida, tinha que se desfazer de todas as coisas que atrapalhassem a comunhão do povo com Deus, as coisas que atrapalhavam que a bênção de Deus viesse ou chegasse ao povo e viesse, portanto, cada crente, a cada filho do povo hebreu chegasse, a cada filho do povo hebreu. Agora, no Novo Testamento, nós temos que tirar de nossa alma, do nosso coração, todas as coisas do velho homem, para que sejam as coisas do novo homem as que estejam manifestadas em nós, para que Deus more em nós e venha toda a bênção de Deus até nós. Essa foi a citação que nós lemos na segunda-feira nessa conversa que nós tivemos na página 97, parágrafo 844, onde nos fala dessas pequenas coisas ou coisas pequenas. Vejam, mas são as que importantes, que importam, mesmo que sejam pequenas. Ele diz que deveríamos viver por cima do cabelo curto e dessas coisas, e pelo estilo, pelo exemplo dessas coisas, porque hoje Deus está revelando os mistérios que foram colocados no livro desde antes da fundação do mundo. E aqueles os quais obedeceram nestas pequenas coisas, obedeceram e entenderão as outras coisas, o demais. Mas se você não obedeceu às coisas pequenas, então estas outras coisas lhes passarão em branco por cima da sua cabeça, tão longe como está o leste do oeste. Vejam, não podem desviar
essas pequenas coisas, ou seja, não ser obedientes nas pequenas, porque então não entenderia as grandes coisas, não entenderia os 7 trovões, não entenderiam a segunda vinda do Senhor, não entenderiam o mistério da fé de rapto, e todas essas coisas não compreenderiam. E vem a ser, tornam-se para as pessoas, essas pequenas coisas, tornam-se um grande problema. Por quê? Porque não estariam recebendo então depois as bênçãos de Deus que vêm nessas coisas grandes que Deus tem para os seus filhos. Agora continua dizendo, e a igreja como corpo místico de crentes tem que tirar para fora todas as coisas que atrapalham, todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Tem que tirar para fora o sistema denominacional, porque isso atrapalha para a bênção de Deus. Que Deus nos ajude a manter sempre livre do denominacionalismo, de ídolos e de todas essas coisas, livres para que a bênção de Deus repouse sobre todo o povo de Deus neste tempo final, obedecendo às coisas pequenas para entender as grandes. Que Deus os abençoe e os guarde e sempre nos ajude a entender e compreender o mistério que Deus está realizando, fazendo neste tempo final, que é a sua vinda. Compreender esse mistério e obedecer as coisas pequenas para continuar entendendo as coisas grandes. Obedecendo as coisas pequenas para entender as grandes. Que Deus os abençoe grandiosamente, continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.